Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal ou de bronze, depende da tradução, e pô-la sobre uma haste. E acontecia que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Você pode dizer amém por essa palavra? O povo de Israel está na sua trajetória no deserto, ao sair do Egito em direção à terra prometida. E ao chegar aqui nessa passagem, o povo começa a reclamar e começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, murmurando contra Deus e contra a liderança estabelecida por Deus. O que é a murmuração? Pastor Silas costuma dizer que a murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Por que uma reclamação descabida contra Deus? Porque é uma reclamação injusta. Quando você se posiciona para dizer que um homem está sendo injusto por alguma coisa que fez, você pode até ter razão, porque homens tendem a ser injustos. Você não vai encontrar um ser humano que é justo 100%. Alguma hora ele vai praticar uma injustiça. Então, tem até sentido você reclamar que você está sendo injustiçado por homens. Por isso existem os tribunais, que você vai lá e processa alguém, porque você está se sentindo lesado por aquela pessoa, você está achando que aquela pessoa ou aquela instituição foi injusta com você. Agora, quando você reclama de Deus, é uma reclamação descabida porque Deus não é injusto. Deus jamais pratica injustiça. Então, quando você vai reclamar de Deus, reclamar contra Deus, você está dizendo que Deus não é suficiente, que Deus não está fazendo por você aquilo que Ele deveria fazer, você está murmurando. Isso é murmurar, é você reclamar injustamente contra Deus, dizendo que Deus não está suprindo a sua necessidade dentro daquilo que lhe compete. Ou seja, se você está sofrendo, a culpa é de Deus. É Deus que está fazendo você sofrer. Cadê Deus? Onde Deus está? Por que Deus está fazendo isso comigo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Espera aí, meu filho. Dá uma marcha ré. Muda teu pensamento, porque Deus não é injusto. A própria Bíblia vai falar sobre isso em várias passagens. Que Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, e não faria, falaria e não confirmaria. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, que para com o seu nome mostraste. Então Deus é justo. Agora, o povo está sofrendo, é verdade. Agora, perceba, irmãos, que nós muitas vezes, a ingratidão, ela faz com que nós reclamemos de Deus. Se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar porque eu sei se você está insatisfeito com aquilo que você tem hoje ou se você está satisfeito. A gratidão, ela diz respeito àquilo que você já recebeu.
mas a tua fé te leva a acreditar em algo que você ainda pode receber. Então, se eu fizer uma pergunta aqui, né? Quantos gostariam de ter, por exemplo, um salário maior? Né? Tem irmão ali que levantou as duas mãos. Calma, não era nem para levantar a mão. É só para você pensar. Você gostaria de ter um salário maior? Ah, legal, quem é que não quer? Mas você está feliz? Você é grato por aquilo que você tem hoje? Quando você olha atrás, o que você já viveu e o que você está vivendo hoje, o que você tem para desfrutar hoje. Esse é o problema. A gente só foca naquilo que a gente não tem e se esquece daquilo que a gente já tem, daquilo que Deus já nos deu. A reclamação deles é tão descabida contra Deus que eles vão dizer, olha, aqui nesse lugar, nem pão nem água, está no versículo 5. Aqui nesse lugar não tem pão e não tem água. Aí eles vão dizer, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. A nossa alma tem fastio, ou seja, você está enjoado desse pão, mas você acabou de dizer que não tinha pão. Nós muitas vezes reclamamos daquilo que Deus tem dado para nós. Gente reclamando. Outro dia não, tem anos isso, um irmão reclamando, meu Deus, olha que porcaria, o pneu do meu Camaro furou. Eu falei, irmão, eu queria ter um Camaro para furar o pneu. E tu está reclamando, né? É igual Adão lá em Gênesis, Senhor, a mulher que me deste, cara, Deus te deu uma mulher. A irmã reclamando, o meu marido. Você tem um marido, minha irmã. Esse emprego que eu... Você tem um emprego, você já viu quantas pessoas estão desempregadas? E a gente reclamando daquilo que Deus tem nos abençoado. Tudo bem, meu filho, o que você está vivendo hoje não é o teu sonho, não é aquilo que você projetou, mas você está melhor do que muita gente. O que você está vivendo hoje, você está melhor do que muita gente. É só você olhar no passado, da onde Deus te tirou e o que você está experimentando nesse tempo. Então, o povo está reclamando de Deus, reclamando da liderança constituída por Deus. Outra coisa que eu digo a você, irmão, não murmure contra a liderança estabelecida por Deus, porque quando você murmura da liderança estabelecida por Deus, você está murmurando do próprio Deus. Você está reclamando daquele que constituiu aquela liderança. Eu fico vendo gente, irmão, graças a Deus que a nossa igreja não tem esse problema, mas eu fico vendo gente, às vezes vem conversar comigo, eu já corto logo. Pastor, de vez em quando eu venho aqui na DEVEC. Irmão, vem, que bom que você vem. De vez em quando eu venho aqui, eu ouvi uma palavra diferente, ouvi um louvor, sabe? Um momento assim, porque lá na minha igreja, pastor, não aguento mais, lá na minha igreja, é a mesma lenga-lenga, canta 5 corais, né? 3 quartetos, saudação de 20 minutos para 3 pessoas, sabe? Aí na hora da pregação é 10 minutos, eu não aguento mais isso. Está fazendo o que lá? Você está sendo amaldiçoado e não abençoado, sabe por quê? Porque você está reclamando contra a liderança. E tem gente que está lá e está feliz da vida. Tem gente que está feliz. Igreja para mim é isso, é coral, né? É um monte de coral que canta, é coral de criança, é coral de adolescente, de pré-adolescente, de adolescente um pouco mais velho, adolescente um pouco mais novo, agora de mulher casada, de mulher solteira, de mulher viúva, coral de divorciada. Vamos embora, irmão. Você gosta disso? Amém. O que não pode é você estar no lugar murmurando, reclamando contra uma liderança que foi estabelecida por Deus. Aí, o que acontece aqui? É Deus que permite. O texto vai dizer, Deus enviou serpentes que mordiam o povo, serpentes venenosas, que mordiam aquele povo e quando alguém era mordido, essa pessoa morria. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque a murmuração tomou conta da sua vida. Se você está reclamando de Deus, Deus é muito educado, irmão. Está reclamando de Deus, Deus não é bom, Deus não é suficiente? Deus diz, então tá bom, filho, eu saio, eu não perturbo você mais não, eu não estou sendo bom para você não, eu saio. E quando Deus sai de cena, entram as serpentes. E começa a morder, morde as finanças, morde a saúde, morde o casamento, morde o relacionamento de pais e filhos, começa a entrar desgraça na vida das pessoas. Murmuração traz desgraça, irmão.
Aí o povo começou a sofrer por causa das serpentes. Sabe o que essas serpentes aqui simbolizam? A serpente original, lá no Jardim do Éden, Satanás. A murmuração da brecha para Satanás entrar na vida da pessoa. É por isso que Efésios 4:27, o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Se você der brecha para o diabo entra. E quando o diabo entra na vida de alguém, não entra para brincar, entra para destruir. A função de Satanás é essa. Está em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Ele está só esperando brecha. E tem gente que a vida não anda, não vai para frente, não avança, porque o devorador está lá roubando o que é teu, promovendo contenda na tua casa, desgraça na tua vida, porque você tem uma vida de murmuração, uma vida de reclamação. Você quer um conselho para uma vida abençoada? Troque a murmuração pela adoração. Se eu disse aqui que a murmuração atrai o diabo para a tua vida, a adoração atrai a presença de Deus. Porque a Bíblia diz em João 4:23 que o Pai procura a verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A tua vida não está do jeito que você gostaria, adore a Deus. Você está passando um momento de enfermidade, adore a Deus. Está enfrentando crise financeira, adore a Deus. Está enfrentando crise dentro da família, adore a Deus. Por quê? Porque quando você adora a Deus, a presença de Deus se manifesta na sua vida. E onde a presença de Deus se manifesta, a abundância de alegria. Deus vai reverter essa situação. Vim profetizar sobre a vida de alguém. Deus vai mudar a tua história. Isso que você está passando, esse caos, essa guerra, que talvez seja por motivo de murmuração, se você trocar pela adoração, Deus vai mudar todas as circunstâncias que você está enfrentando. Alguém adore a Ele aqui nessa manhã. Aleluia! É isso que o povo faz. Eles vão até Moisés e dizem no versículo 7: havemos pecado. Reconhecemos que tudo que nós estamos enfrentando hoje é fruto do nosso pecado. Pecamos contra Deus. Ore por nós. Vamos orar. Olha o que o povo está fazendo agora. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Precisava sofrer tudo isso, irmão? Precisava passar por tudo isso? Não. Era só ter orado no início. Era só ter buscado no início. Era só ter adorado a Deus no início. Meu irmão, a murmuração só traz desgraça. Muda teu pensamento, irmão. Enxerga o lado bom da coisa. É igual alguém fala para mim: ah, pastor, lá em Brasília é muito seco. Tem um tempo que não chove. Oh, que tempo bom, irmão, esse que não chove. Porque aí a gente pode jogar bola, a gente pode evangelizar, a gente pode andar de moto, pode passear e sabe que não vai chover. Olha que coisa boa, né, irmão? Ah, pastor, mas tem hora lá em Brasília que chove muito. Que bênção, irmão, que bom a chuva. Aí fica tudo verdinho, né? Um clima mais úmido, mais agradável. É isso, irmão. É olhar o lado bom. A diferença do murmurador para o adorador está no seu ponto de vista. Por isso que Mateus 6:22 diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. É a maneira que você enxerga a vida. É igual aquela ilustração do copo, né? Com água pela metade. O murmurador vai dizer: esse copo está meio vazio. O adorador vai dizer: o copo está quase cheio. Depende da maneira que você enxerga as coisas, irmão. Começa a adorar a Deus pelos percalços da vida. Começa a adorar a Deus. Estou falando de adoração, meu copo está enchendo ali, glória a Deus. Começa a enxergar o lado bom da vida, irmão. Está reclamando do IPVA? Ai, meu IPVA esse ano veio caro. É porque teu carro deve ser um carrinho legal, né, irmão? Porque se teu carro fosse um Chevelle, né, ano 1970, tu nem IPVA pagava. Se tu andasse de Uber ou a pé ou de ônibus,
nem PVA você ia pagar. Está reclamando de quê? Tem irmão aqui dizendo, ai, meu imposto de renda, como eu paguei caro o imposto de renda. Eu também quero pagar imposto de renda caro. O que isso significa? Você está ganhando um baita de um salário, irmão. Porque se você fosse isento no imposto de renda, tem como ser isento. Quer que eu ore por você? Eu oro. Eu sei fazer a oração para você ser isento de imposto de renda. Eu sei fazer. É só orar a Deus, dá um salário mínimo para ele, Senhor. Um salário mínimo, mais um vale-compra e está de bom tamanho. Pronto, desse jeito. Então não reclama, meu irmão, não murmura. Troque a murmuração pela adoração. Então eles vão orar e eles vão reconhecer o seu pecado. Reconheça os seus erros. Reconheça onde você errou, onde você falhou. Aí Moisés vai orar a Deus. E Deus dá uma direção para Moisés. Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste. E ele vai dizer, vai acontecer que todo aquele que for mordido, quando olhar para aquela serpente, vai ser curado. Isso faz algum sentido? Nenhum, irmão. Como é que eu fui mordido por uma cobra, que se eu olhar para uma serpente de metal, eu vou ser curado? Não faz sentido nenhum. Mas as coisas de Deus não são para ser entendidas. O que Deus fala para você não é para você entender, é para você obedecer. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem curava o povo não era a serpente de bronze, não. Quem curava o povo era a obediência do povo, em fazer do jeito que Deus mandou fazer. Lembra de Naamã, aquele leproso que vai até Eliseu? Eliseu diz para ele assim, você tem que dar 7 mergulhos no Jordão. Faz algum sentido para você, irmão? 7 mergulhos no Jordão para ser curado de uma lepra? A questão não está no Jordão e a questão não está no número 7. A questão está na obediência à instrução de Deus. Obedeça a Deus que vai dar certo. Obedeça a Deus que as coisas vão melhorar para você. Pastor, não consigo crer. Você consegue obedecer? Obedeça. Então eles obedecem a Deus. E acontece que toda vez que alguém era mordido por uma serpente, olhava para aquela serpente de metal, era curado instantaneamente. Deus trouxe a solução definitiva para aquele problema. Deus tem uma solução definitiva para você. Deus tem a solução que você precisa e você está no lugar certo. Você está na casa de Deus. Aqui é lugar de resposta de Deus para a sua vida. Aqui é lugar onde a palavra de Deus é pregada. Aqui é lugar onde você aprende a palavra. Aqui é lugar onde você pratica a palavra. E quando você pratica a palavra, você está atraindo a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no 2º livro de Reis, capítulo de número 18. Abre aí comigo. 2º Reis, capítulo de número 18. Pastor, onde está 2º Reis? Depois de 1º Reis. Só para te ajudar. 2º Reis, capítulo 18. A partir do versículo 1. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Meu irmão, como o ser humano é inclinado à idolatria. Isso é um mal, meu irmão, da carne, sabe? O ser humano, ele tem a tendência de constituir seus próprios deuses. E o ser humano, no geral, tem uma dificuldade em acreditar naquilo que ele não vê. Ele tem que crer. Um dos discípulos de Jesus disse isso, Tomé. Se eu não vir
as marcas dos cravos na sua mão, eu não vou acreditar, eu preciso ver. Olha o que o povo de Israel fez. Aquela serpente que foi bênção para o povo, que foi um instrumento de Deus para trazer cura para o povo, agora está sendo idolatrada. Eles não oram mais a Deus, eles oram a serpente. Eles não oferecem sacrifícios a Deus, oferecem a serpente. É a serpente. Uau! Sabe qual é o problema de muita gente? As pessoas confundem o instrumento com o instrumentista. As pessoas confundem a ferramenta com o trabalhador. Quem faz aqui na igreja não é pastor não, irmão. É Deus. Quem cura aqui na igreja não é pastor não, quem cura é Deus. Quem salva você não é pastor não, quem salva você é Deus. Quem morreu por você não foi pastor, não foi líder, não foi cantor, foi Deus. Foi Jesus Cristo que foi pendurado na cruz, por mim e por você, não foi homem nenhum não. A tua vida pertence a Ele, não pertence a homens. Se não for o pastor fulano que vai pregar, eu não vou no culto. Gente que faz um esforço terrível para ver um cantor, o cantor fulano, empurra, irmão. Aqui na igreja teve um culto aqui há pouco tempo, que veio uma pessoa de Deus, famosa, que o obreiro aqui foi xingado. Teve obreiro aqui na igreja que apanhou, irmão. Aqui na igreja, de crente, que queria entrar e a igreja estava lotada e não cabia. Idolatria. Não é só a igreja católica que tem uma imagem de escultura, que aquilo ali é idolatria, não. Idolatria é quando você idolatra pessoas. Idolatria política. Gente que é idólatra na política e não sabe nem raciocinar e pontuar o que esse aqui falou certo, o que esse aqui falou errado. Deixa eu fazer aqui uma análise. Não sabe não. Tem Deus na política. Irmão. E desculpa dizer, gente de esquerda e gente de direita. Desculpa dizer isso aí. Porque é intocável, aí não erra, não, isso aqui tudo que faz está certo, irmão. Ninguém pode falar um ai contra o meu ídolo político, porque se falar, eu deixo de seguir no Instagram, eu saio da igreja. Se falar, não pode tocar não, tudo que ele fala é certo, uau, fenomenal. E as pessoas estão ficando cegas, não tem mais senso crítico para analisar. Esse cara aqui é correto, esse cara aqui é direito, esse cara aqui é honesto, mas isso que ele falou está errado. Não sabe mais fazer isso não, gente. É uma idolatria, uma paixão, sabe? Eu não ia nem falar isso aqui. Esquentando os motores para 2026. Deus pegou ali através de Ezequias, destrói essa porcaria, vai. Faz em pedaço essa serpente, porque esse aqui foi bênção naquele tempo, agora o povo está confundindo as coisas. Estão adorando algo que foi criado. Estão adorando agora um instrumento. E estão esquecendo quem é o Deus que usa esse instrumento. Porque nunca foi a serpente, foi o Deus Todo-Poderoso que através daquele instrumento trouxe a cura para o povo. Tira a idolatria da tua vida, meu irmão. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tira da tua vida. Honre os homens de Deus. Valorize lideranças que Deus levanta. Respeite, valorize, admire, ok. Mas não adore, não idolatre. Somos pastores. Hoje eu estou aqui, sou pastor aqui. Amanhã posso não ser. Amanhã pode ser outro pastor. Se aí meu pastor sair, eu vou sair da igreja. E foi o teu pastor que morreu na cruz por você. Você é salvo pelo teu pastor. Sabe? Tiraram a idolatria do meio do povo. E para encerrar essa palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em João, capítulo 3, versículo 14. Eu podia citar aqui, mas eu faço questão que você leia isso. João, capítulo 3, versículo de número 14.
A Bíblia diz assim, palavras de nosso Senhor Jesus: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos estudando aqui toda quinta-feira sobre tipologia bíblica. Tipologia bíblica. Eventos, personagens do Antigo Testamento que tipificam fatos, eventos, personagens do Novo Testamento. Essa serpente aqui, de Números, capítulo 21, ela tipifica Jesus. Assim como essa serpente foi levantada numa haste, todo mundo olhava para ela e era curado, Jesus também foi levantado numa cruz. Foi crucificado por mim e por você, para que todo aquele que olhe para ele agora receba a cura, não só a cura física, mas a cura da sua alma. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não apenas uma cura hoje, que amanhã você vai ter outra doença, não. Porque aqui tudo tem prazo de validade, irmão. Aqui você pode ser curado, você pode contar aqui 100 testemunhos aqui que você foi curado de doenças. Vai chegar uma hora que a tua senha vai ser chamada, filho. Não tem para onde correr. Ou tu acha que tu vai estar aqui com 150 anos de idade. Olha, mais uma cura aí, ó. Meu Deus, fiquei cego pela idade, mas Jesus me curou. Não, vai chegar uma hora, irmão, que não tem mais para onde ir. Porque a nossa carne, ela se corrompe, ela envelhece. Mas Jesus tem algo transcendente que vai além dessa vida. A vida eterna. O maior problema da humanidade chama-se morte. Todo mundo diz isso. Olha, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. As pessoas, quando estão enfrentando algo difícil, o camarada quer consolar, aí diz assim para ele: olha, você está passando isso aí, calma, isso aí tem jeito, só não tem jeito para a morte. Eu quero dizer para você que com Jesus, até para a morte ele tem jeito. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus tem vida eterna para você. Jesus tem a salvação da sua alma. Ele é a resposta que você precisa. É só você olhar para Jesus. O Salmo 34, versículo 5 diz: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Ei, queridão, está enfrentando guerra, está enfrentando luta, olha para Jesus. Olha para Jesus. A serpente se levantou contra a tua vida, olha para Jesus. O diabo está querendo destruir você, olha para Jesus. Está enfrentando luta no trabalho, olhe para Jesus. É guerra dentro de casa, olha para Jesus. É problema na nação, olha para Jesus. Me ajuda a pregar, diga para quem está aí do teu lado: olhe para Jesus, Ele tem a resposta que você precisa. Você pode ficar de pé? Aleluia. Essas serpentes estavam matando o povo, trazendo morte. Por quê? Por causa do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Morte espiritual e até morte física. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja sofrendo hoje por causa do teu pecado. Qual pecado, pastor? Está longe de Deus. Virar as costas para Deus é o maior pecado que o ser humano pode cometer. É não reconhecer o amor de Deus, o sacrifício de Jesus por você. E isso traz consequências. Isso traz sofrimentos. Lamentações capítulo 3, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Mas eu quero dizer para você, se você está sentindo que você está morrendo espiritualmente, se você está sentindo que você está já morto espiritualmente,
eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem vida para você. Se você quiser hoje entregar sua vida a Jesus, Jesus vai preencher o vazio do teu coração. Jesus vai trazer paz para você. Jesus vai trazer cura para você. A cura física, a cura da tua alma. Ele vai trazer a salvação eterna para você. Se há alguém hoje aqui entre nós que precisa entregar a sua vida a Jesus, que está afastado do Evangelho, eu quero orar por você agora. Aonde você estiver, a igreja está orando, a igreja está de olhos fechados agora. Não tem ninguém olhando para você. Estamos aqui orando para que Deus abençoe a sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus agora, ou voltar para Jesus se você está afastado, dê um sinal com a sua mão para eu orar por você. Levante bem alto uma de suas mãos, se você quer voltar para Jesus. Tem uma vida aqui à frente. Tem mais alguém? Mais alguém quer entregar a sua vida a Cristo? Eu quero orar pela sua vida agora. Você está afastado? Está afastada? Você frequenta a igreja, mas nunca tomou uma atitude de entregar a vida a Cristo? Eu quero orar por você agora. Há mais alguém? Eu quero orar.